bom estar aqui presencialmente. Oh, coisa boa é isso. Nossa casa ainda não abriu para o público, somente a reunião mediúnica, porque nós fomos a toque de caixa colocados para fora. O proprietário pediu a casa, nós tivemos que arranjar um espaço de forma emergencial. E o espaço que nós conseguimos, como eu estava falando com a Sônia, é um espaço exíguo e não tem como nós darmos o espaçamento necessário para manter a segurança da nossa casa. Em função disso, a única reunião que é feita lá é mediúnica, porque são poucos médios e nós damos espaçamento, todos com máscara, face shield, parece até uma reunião mediúnica extraterrestre. Os próprios espíritos, tem uns que vêm à mesa e botam a mão aqui, que é isso aqui, né? Porque a coisa está assim. Nós somos poucos encarnados, mas o pouco com Deus sempre foi muito, né? Sem Deus, tudo é muito pequeno, tudo é muito mesquinho, tudo é muito sem colorido, sem brilho. Mas onde Deus está, tudo floresce, tudo se anima, tudo se agiganta. Não estava no roteiro não, mas agora eu me lembrei de uma passagem muito interessante que ocorreu numa universidade da cidade de Zurique, na Suíça. E uma turma iniciante, entra um professor, materialista de carteirinha, identifica um aluno pela sua fragilidade e lança uma pergunta: menino, Deus existe? O menino, meio tímido, respondeu: existe, sim, senhor. Nova pergunta foi feita: menino, o mal existe? Existe, sim, senhor. Bom, se existe Deus, foi Ele que criou o mal. Silêncio geral na sala. Ninguém ousava dizer nada. O reitor da universidade encontrava-se encostado na porta, observando tudo o que acontecia. O menino, muito desconcertado, sem saber o que dizer, quando um pouco atrás dele, um outro aluno levanta a mão e diz: professor, pois não? A escuridão existe? Ele disse: existe. Quando você entra num lugar escuro, você não é tomado pelo breu, pela escuridão? Ele disse: não, professor. O que existe é a ausência de luz. A ciência jamais mede a escuridão. A ciência mede a incidência de luz. O aluno volta a levantar a mão e pergunta: professor, o mal existe? Menino, está querendo me desafiar? É claro que o mal existe. Lança o teu olhar no mundo. Veja quanta maldade, quanto assassínio, homens matando homens, criatura lesando criaturas. Ele disse: não, professor. O que existe é a ausência do bem, a ausência de Deus. Nessa hora o reitor se aproxima e pergunta: rapaz, qual é o seu nome? Albert Einstein. Albert Einstein costumava dizer que pouca ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima de Deus. Sempre foi um crente, Albert Einstein, ao contrário do que muita gente pensa, achando que ele era materialista, né? Materialista foi, até o fim da sua existência, Stephen Hawking, né? Que mesmo naquele corpo encarquilhado, continuava insistindo que Deus não existia. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Dá vontade de invocar o cara na reunião mediúnica, não dá? Não sei se a equipe espiritual vai permitir, só a título de curiosidade. Para saber, e aí, meu irmão, Deus existe? Mas isso é uma outra palestra. Só me lembrei desse fato por causa do pouco com Deus é muito. Na verdade, o tema dessa noite é sobre o valor do tempo. E é interessante notar que
algumas coisas no Velho Testamento muito interessantes e que trazem material para grandes reflexões. Não podemos tomar tudo que está ali como uma verdade absoluta, né? Mas rezam as tradições e nas conversas entre os rabinos que há uma história que pode proporcionar a todos nós material para largo estudo e uma comparação com aquilo que é dito na doutrina espírita. Contam os rabinos, nessa tradição que vem desde a tradição oral, que havia um rapaz que gostava de viajar, conhecer lugares inusitados, o que nós chamaríamos hoje de um mochileiro, né? Aí eu me lembrei do nosso irmão Rinaldi, lá da Casa Maria de Magdala, e o Rinaldi é um mochileiro da terceira idade, porque ele até hoje pega carona. O Rinaldi é um camarada extraordinário. Hoje ele está na Paraíba, num lugar paradisíaco. Ele vivia aqui na Muvuca de Niterói, trabalhou no Rio a vida inteira e foi parar num lugar que tem até uma aldeia de índio. Ele falou: ó, a minha indumentária é sunga e boné. Sunga e boné. E eu almoço desde a casa do prefeito até na casa do índio. Todo mundo me conversa. A comunidade é tão pequena que todo mundo se conhece, né? E ele foi de carona. Ele há pouco tempo veio à Casa Maria de Magdala e ele foi de carona de caminhão. Ele veio e voltou para Paraíba de carona. Tem mais de 80 anos. Olha só que coisa. E é um amigão, gente finíssima. Mas voltemos para a nossa história. Conta-se que esse rapaz, que gostava de conhecer lugares novos, ter experiências novas, certa feita passou por um lugar com grandes elevações, montanhas, e observou lá embaixo um vale, lá no fundo. Lá no fundo existia uma pequena comunidade judaica. Então ele desceu e penetrou nessa comunidade. Mas era tão pequena que ele acabou dando no cemitério. Quando chegou no cemitério, ele encontrou um homem, um senhor varrendo, limpando. Ele começou a caminhar entre as sepulturas e, como nós costumamos fazer, fomos lendo, né? Ele foi lendo as lápides, né? Para saber quem era, quando tinha morrido. E aí ele foi ficando estupefato porque ele leu na primeira lápide: fulano de tal, 4 anos, 7 meses, 3 dias. Foi na outra lápide: 2 anos, 3 meses, 1 dia. Na outra: 1 ano, 2 meses, 20 dias. E assim por diante. No cemitério só haviam crianças. Ele ficou espantado com aquilo. Como é que pode uma comunidade tão pequena devotar um cemitério apenas para as crianças? Então ele foi à procura do cuidador do cemitério. Chegou até ele e perguntou: me responda uma coisa, como é que numa comunidade tão pequena vocês consagram um cemitério apenas para as crianças? Apenas para as crianças? Não. Aqui encontram-se enterrados todos os habitantes dessa cidade. Ah, então aqui estão também os velhos? Sim. Mas eu só vi crianças. Ele falou: onde? Aí ele chamou o cuidador e mostrou: aqui. Aí o homem lhe disse: ah, é que há uma tradição entre o nosso povo. Todas as noites, antes de dormir, nós passamos o nosso dia em revista e observamos se fizemos todo o bem que nós podíamos ter feito, se não prejudicamos ninguém, se não faltamos com respeito. E quando verificamos que aproveitamos todos os minutos deste dia, nós computamos como um dia de vida. Então, quando a pessoa morre, nós vamos à casa da pessoa e pegamos a cadernetinha que essa pessoa anota a cada noite, o período útil da sua vida, o período em que fez o bem.
e então lavramos na sua lápide. Essa história é baseada no capítulo 25, versículos 7 e 8 do livro Gênesis, primeiro livro do Pentateuco judaico. E esse trecho exatamente, o capítulo 25, versículos 7 e 8, falam sobre a morte de Abraão. E estes foram os dias e os anos de Abraão, que viveu por 175 anos. Isto quer dizer que Abraão aproveitou integralmente cada minuto do seu tempo para ser útil e para exercer a bondade. É claro que isso não é um conceito espírita. Será que não? E agora eu sou forçado a apresentar um lançamento para vocês, um livro. Quem quiser fotografar, porque o livro é bom, hein? Não está aqui não. Eu achei que tinha trazido, mas eu acho que vocês já ouviram falar dele. Chama-se O Livro dos Espíritos. Tem algum aí? Tem alguma mão? Em cima da Tá em cima? Ah, eu não resisto, eu tenho que pegar. Dos Espíritos. E é um pequeno para dificultar a leitura. Coisas fáceis não tem valor. Então vamos lá. Vamos ver se isso é um conceito apenas judaico. Aqui está. Kardec não poderia deixar passar em branco essas coisas. E no item que traz o título Conhecimento de Si Mesmo, na questão 919, ele faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Eu não sei quantas vezes vocês já ouviram isso em palestras aqui. Tá? As pessoas já até gravaram a questão 919. Mas Kardec volta à carga na questão 919A, que diz o seguinte: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Qual é a receita que Santo Agostinho dá? E depois eu fiquei pensando nisso. Por que Santo Agostinho respondeu dessa forma? Bom, se vocês querem saber a fórmula, fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a conhecer a mim mesmo e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que em todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvesse feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Qualquer semelhança não é coincidência. Nós sabemos que Santo Agostinho, talvez de todos aqueles santificados pela igreja, talvez tenha sido o de vida mais torta na sua infância e juventude. Santo Agostinho é minha esperança, porque se ele conseguiu, eu hei de conseguir. Né? Pintou e bordou na comunidade de Tagaste, onde ele foi criado na África, que era a possessão romana. Se meteu em tudo que é encrenca que vocês possam imaginar. Se meteu em jogatina, com mulher dos outros, né? Foi pai irresponsável, né? Mas não vou contar a história toda, que senão vai tomar nosso tempo. Quando ele foi despertado para a consciência, quando a venda foi tirada dos seus olhos e a sua consciência despertou, ele se debruçou nos ensinos cristãos. E certamente ele leu isso que nós estamos acabando de dizer para dar uma resposta como essa. Quando da codificação espírita. Que coisa extraordinária! Só que, antes da questão 919, tem
a questão 918, que é muito interessante, que fala dos caracteres do homem de bem. Outros companheiros já devem ter aqui se apresentado e feito inúmeras vezes essa palestra, né? Elencando cada virtude que compõe o homem de bem. E para piorar a nossa situação, no final ele diz, não estão aqui elencadas todas as características de um homem de bem, mas se essas forem vivenciadas, no bom caminho já estará, no bom caminho. E olha que ele fala, né? Verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre em toda a sua extensão a lei de justiça, amor e caridade, e que compreende de forma antecipada a vida futura. A segunda parte da resposta nós já compreendemos. Nós sabemos que somos espíritos imortais, compreendemos a lei de causa e efeito, reencarnação, tudo isso é do nosso conhecimento. Mas praticar a lei de justiça, amor e caridade em toda a sua extensão, eu vou falar para vocês, é coisa para várias encarnações. Nós somos justos? Nem com os nossos filhos, nem com os nossos parentes próximos. Nós amamos sem nenhuma mescla de sentimento de posse, sem ciúme, desejando que o outro seja feliz, independente da escolha que faça. Nós somos caridosos. Caridade não é o ato de dar, isso é ação. Caridade é um sentimento que move a criatura a meter a mão no bolso, ofertar um prato de comida, uma code de pão, um copo de água fresca, uma muda de roupa, uma palavra de carinho, um abraço. Em épocas de pandemia, as pessoas estão famintas de afeto. E olha que os espíritos dizem que esta é uma característica da espécie humana que vive neste planeta. Carência de afeto. Agora imaginem como isso se agigantou com a pandemia. Agora está melhor, nós podemos nos reunir. Mas há um tempo atrás, nem os nossos parentes mais próximos. Meu filho ficou preso numa outra cidade quando foi decretado o lockdown. Minha mãe, não conseguia ver a minha mãe, que estava no bairro vizinho. Isso vai aumentando a nossa fome de afeto, né? Você não pode ter contato, não pode estender a mão, é distância disso. Tem gente que estava andando com fita métrica, com metro, a distância, né? Tem os hipocondríacos, tem os doentes, né? E nós fomos ficando cada vez mais famintos de afeto. E essa fala, essa resposta de Santo Agostinho, que tem tudo a ver com essa história judaica, que é da tradição judaica, né? Vem dizer que essas coisas já estavam anunciadas desde lá de trás e a gente até hoje não está conseguindo praticar. Até hoje a gente deita e para fazer uma simples prece, a gente adormece antes de terminar a prece. Quanto mais passar o dia em revista, desde que você amanheceu, tá certo que tem gente que não faz nada, nem vai ter trabalho. Né? O que eu fiz? Levantei, depois deitei no sofá, depois sentei à mesa, almocei, voltei para o sofá, né? Depois voltei às 3 da tarde, lanchei, voltei para o sofá, depois jantei, voltei para o sofá e dormi. No sofá mesmo. Nem fui para a cama. Esses são aqueles que dormem. Não é? Mas nós não chegamos ainda naqueles que dormem. Né? Nós estamos relembrando aqui, porque senão a gente sai muito do roteiro, que Kardec, além de O Livro dos Espíritos, ele não deixou isso passar em branco. Nós temos, deixa eu ver se eu trouxe, esse eu trouxe. Se quiserem tirar foto, podem tirar, que é novidade. Tá? O livro Céu e o Inferno, o último da lavra de Kardec, que é o desdobramento da 4ª parte de O Livro dos Espíritos. E Kardec, nesse livro, fala das consequências dos nossos atos do outro lado da vida em relação àquilo que nós fizemos aqui na Terra. E na segunda parte desse livro, ele elenca
68 casos de espíritos em variadas situações. É interessante que aqui na Terra a gente tem o hábito de dizer que são muito poucos os espíritos felizes, né? Mas é interessante notar que nesse livro, o maior número de espíritos são os dos espíritos felizes, que são 18 casos. Logo depois desses 18 casos dos espíritos felizes, vem apenas 6 casos de espíritos medianos. E o primeiro caso, tá, é de um irmão nosso chamado Joseph Bré. Joseph Bré foi um homem que desencarnou no ano de 1840. 22 anos após a sua morte, na cidade de Bordeaux, a sua neta, que havia se tornado espírita, encontrava-se em uma reunião mediúnica e evoca o próprio avô no ano de 1862. Você vê, ele desencarnou em 1840, nem tinha acontecido ainda os fenômenos das mesas girantes, o caso das irmãs Fox em Hydesville, que foi em 1848. Né? Depois sucederam as mesas girantes. Mas 22 anos depois ele é evocado. E a sua neta lhe pergunta: querido avô, como é que está a sua situação? Poderia nos responder a fim de aumentar o nosso esclarecimento? E ele diz: claro, minha querida, farei com todo prazer. E ele começou a dizer: não sou infeliz, mas também não sou feliz. Olha só que coisa. Não sou infeliz, mas também não sou feliz. E essa é a característica de todos os espíritos medianos. Nenhum deles é infeliz, mas também não são felizes. E aí ele diz: sofro, mas não como imaginais. Sofro o desperdício do tempo na Terra. A sua neta não se conforma com a resposta, porque sofre. Como sofre? O Senhor, porventura, não foi um homem honesto? Ele foi um homem honesto, digno, trabalhador. Ninguém tinha isso para falar de Joseph Bré. Ele disse: porventura não foste um homem honesto, vovô? Ele disse: ah, minha neta, honesto perante os homens, mas há um grande abismo entre ser honesto perante os homens e ser honesto perante Deus. E direi a diferença. E foi dizendo: ser honesto entre os homens é não roubar, é não lesar ninguém, é não causar nenhum prejuízo que esteja íncito no Código Penal. Mas ser honesto perante a Deus é algo muito diferente, porque há coisas que não estão escritas no Código Penal, que são crimes hediondos perante os olhos de Deus. Há crimes que cometemos contra nós mesmos e que não causam nenhum prejuízo visível à sociedade. Entretanto, quando chegamos deste lado, a nossa consciência é atormentada. E ele vai falando e ligando sempre a sua fala ao aproveitamento do tempo que nós temos aqui na Terra e da nossa responsabilidade com os minutos, pela larga concessão de horas que a divindade nos concede. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu compunha um grupo mediúnico do Santo Espírito Irmã Rosa. Era uma reunião que era realizada à tarde, numa época que as reuniões eram realizadas abertas ao público, né? Haviam 2 mesas grandes, retangulares, e havia lugar para assistência. Uma das poucas casas que ainda tinha uma reunião aberta. E, para minha surpresa, um médium entra em transe mediúnico e diz: olha, tenho uma advertência a fazer a todos os trabalhadores desta casa. Eu estudei nesta casa. O Irmã Rosa tem mais de 100 anos, tá? 101 anos tem a casa. Era um
dos trabalhadores dos tempos iniciais dessa casa, quem sabe até dos fundadores, disse: estudei nesta casa e aprendi muito. Não foi pouco não, eu aprendi muito. Mas quando cheguei aqui deste lado, cheguei em miséria espiritual, porque a minha responsabilidade foi redobrada. Muito será pedido a quem muito foi dado. Nós não temos a crença na reencarnação, nós temos a certeza da reencarnação. Nós não acreditamos que a alma sobrevive à morte do corpo físico, nós sabemos disso. E temos contato semanal, conversando com aqueles que se encontram do outro lado da vida. Criaturas em situação miserável, odiosa, vingativa, outros em situações medianas, outros em situações de bondade e de caridade para conosco, que vem em nosso auxílio para que a gente aguente o tranco aqui da terra. Nós não acreditamos que Deus existe, porque Deus é e se encontra no absoluto. Nós que nos encontramos na luta, no relativo. Este patrimônio é a maior fortuna que nós possuímos. E muito será pedido a quem muito foi dado. Quando chegarmos do outro lado da vida, irão nos cobrar. O que você fez com esses conhecimentos? Porque tem gente que diz: olha, eu não quero saber dessas coisas não, porque eu sei que vai ser pedido, muito vai ser pedido a quem muito foi. Então eu prefiro, nem quero entrar no centro espírita, porque vão me falar um monte de coisa que vai aumentar a minha responsabilidade. Eu não quero ter essa responsabilidade. Eu quero continuar fumando meu cigarrinho, tomando minha cachaçinha, eu quero continuar azarando a mulherada aí, e vice-versa, né? E a mulherada azarando, né? E aí eu não quero, porque a minha responsabilidade é pequena. Lê do engano. Outros que permanecem inseridos na doutrina espírita dizem: depois que eu tomo conhecimento da reencarnação, dizem: vou deixar para a próxima encarnação. Estou na zona de conforto, está tranquilo, vou levando. Eu sei que eu vou ter outra oportunidade. Deus é misericordioso. Entretanto, é justo. E a sua justiça se exerce sobre nós. Ou nós cumprimos a lei de Deus, ou ela inexoravelmente se cumpre em nós, mais cedo ou mais tarde. E isto é um fato. Não adianta você correr para lá e para cá. Quando o Espírito retruca comigo: mas meu amigo, isso independe da tua vontade. A lei vai se exercer em você. Você pode até acreditar que não, mas quando você for chamado aos tribunais da própria consciência, e é quando a consciência começa a despertar, que aí a corda começa a apertar. Quer uma aguinha? Eu quero. Eu, hein? Já é espírito sofredor, vindo para tratamento. Nada? Nada não. Não, mas isso não é hora. Vamos chamar a equipe médica para encaminhar meu Deus do os céu, departamentos esse negócio de ser adequados. Médio de transporte é brabo. Nós, quando a gente fala que o Tribunal da Consciência vai entrar em ação, Eu só apertar aqui. Eu não tenho balinha hoje. ele entra. Balinha que é bom. E não pensem que, ao chegar do outro lado da vida, algum tribunal se levantará para julgar, o próprio Jesus, ou Deus vai aparecer diante de nós e você fez isso, isso, isso. Alguém levanta com a ficha: você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Não. Existem leis que são acionadas automaticamente. E essas leis estão gravadas na nossa consciência, na intimidade do espírito imortal. Então, aonde a gente for, este tribunal vai conosco. E com a mesma dureza, com a mesma indiferença, com a mesma frieza que nós julgamos os outros, nós vamos julgar a nós outros. Há um livro bem antigo, de uma irmã nossa chamada Otília Gonçalves, Psicografia do Divaldo. E ela diz o seguinte, que
no momento que nós estamos para fazer a passagem, passa aquele filme. Essa notícia nós já temos de longa data, né? Na Seara Espírita, quem primeiro escreve sobre isso é Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte. Ele falou que passa um filme e tal, uma película da nossa vida com cada coisa. Nas experiências de quase morte, que todos nós acompanhamos aí pela televisão, pelo YouTube, há N casos. Mas Otília Gonçalves relata algo diferente. E tem uma diferençazinha. Ela diz que no momento em que nós vemos a nossa vida ameaçada, às vezes no acidente, quando a gente vê que vai morrer, fala, ó, acabou. É hora de fazer a avaliação. E passa o filme da sua vida. Não tem edição, não adianta acrescentar cena, não adianta querer retirar cena, porque é a sua vida que vai passar diante da sua tela mental. A diferença da Otília Gonçalves é que no momento que você vacila, que você erra e que você faz o mal, puf, para na cena. Caramba! Para e você raciocina e vê as possibilidades, as outras opções que você teria para não realizar aquele erro, aquela maldade, aquela falta, aquele prejuízo para com os outros. E aí vai passando. Mas ela diz uma coisa boa também. Que o bem que você fez vai compensando e contrabalançando. Então, isso aqui eu errei. Mas aqui eu fiz o bem. Então tá tranquilo, vai andando. E assim por diante, quantas paradas, quantos pauses terá o filme da nossa vida? Né? Quero nem saber. É bom a gente não saber para não sofrer por antecipação. Então, na questão 918, e no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, intitulado Sede Perfeitos, né, no item 3, o homem de bem, há tudo isso que o nosso irmão Joseph Bré vai elencando nas suas colocações no livro Céu e o Inferno, como sendo o mecanismo que você deve utilizar para chegar do outro lado da vida justificado perante Deus, sendo honesto perante Deus e mantendo a consciência tranquila. Eu já contei isso aqui nesta casa, em outras oportunidades, mas talvez tenha gente aqui que não me conheça e que não tenha ouvido esta passagem. Então, os outros, eu acredito que tenham esquecido também. Então, me permito repetir a história. Né? A nossa irmã Ana Guimarães, que é a esposa do nosso irmão Geraldo Guimarães, né, que foi filho do Divaldo, chegou à Mansão do Caminho com 9 anos de idade. Muita gente não sabe disso. Né? Ele foi criado lá e diz o Divaldo que eles têm vínculos afetivos muito antigos. O Divaldo foi mãe do Geraldo Guimarães em outra encarnação. Então eles tinham muita ligação. O Divaldo frequentava a casa do Geraldo quando vinha fazer o ciclo de palestras dele aqui no Rio de Janeiro. E a nossa irmã Ana Guimarães, certa feita, foi convidada para fazer uma palestra na cidade de São Paulo. Dirigiu-se ao aeroporto Santos Dumont para fazer a ponte aérea. Entra no avião, senta-se. E ao lado dela, senta-se um rapaz, bem jovem. E não sabe por que cargas d'água, o rapaz começa a puxar papo com ela, a conversar. Né? E não se sabe por que ele começa a contar a sua vida para Ana. E dizia a ele que era espírita. Olha só que coisa. Coincidências não existem. E que ele havia ficado órfão muito cedo, de pai e mãe, que havia sido criado por seu avô. Seu avô, um espírita moda antiga, né, que lia o Evangelho todos os dias e fazia com que ele lesse. Só que seu avô não conseguia ler o Evangelho porque era cego. E em função disso, ele pedia para que o seu neto
abrisse sempre o Evangelho no capítulo 17, item 3, o homem de bem, e lesse para ele. Então ele pedia, meu neto, leia para o seu avô, um homem de bem. O menino ia lá e lia. No dia seguinte, meu filho, leia o homem de bem para o seu avô. E assim, dia após dia, ele ia lendo. E o menino foi crescendo, tornou-se um rapaz, e até que um dia o avô disse, meu neto, já sei, vovô, ler o homem de bem, não é? É, meu neto, leia para o seu avô o homem de bem. Mas vovô, por que isso? Todos os dias a mesma coisa? Por quê? Ele disse, ah, meu neto, eu não quero apenas decorar a página. Eu quero que essas coisas se misturem dentro de mim de tal forma que o dia que eu tiver que deixar este corpo e chegar do outro lado da vida, alguém chegue para mim e me diga, muito bem, você já aprendeu intelectualmente o que é ser um homem de bem. Agora retorne e coloque em prática na terra para que de fato você se torne um homem de bem. E dizia o rapaz que o dia que o seu avô estava já moribundo, já morrendo, em processo desencarnatório, ele se sentou ao lado do seu avô na cama. E seu avô, reunindo as últimas forças, aponta para a estante. Ele entendeu que era para pegar o Evangelho e ler o homem de bem, mas não precisava, ele já havia memorizado o homem de bem. Então ele recita o homem de bem para o seu avô. Quando ele termina, utilizando dos últimos resquícios de fluido vital que ainda possuiu naquele velho corpo. Ele não olha para o neto, mas ele dirige-se para ele e diz, meu neto, seja um homem de bem. Eu nunca mais esqueci essa história. Foi contada pela própria Ana Guimarães, numa das palestras que fazia. E nem foi uma que foi feita lá em nossa casa. Foi uma que eu assisti, uma palestra antiga dela. O que era gostoso de convidar a Ana Guimarães e o Geraldo Guimarães é que eles não tinham carro. A gente tinha que ir buscá-los em casa. Lá em Benfica. Né? E o Geraldo tinha orgulho de falar, aqui morou a família real, perto da Quinta da Boa Vista. E eles se achavam, né? Tinha uma importância grande aquilo. Né? E o bom, mais do que assistir a palestra deles, era o papo que rolava quando eu ia levá-los ao centro e devolvê-los ao seu lar. Porque o que eles contavam ali no carro não está escrito em nenhum livro. Eram coisas fantásticas, assim, vivências mediúnicas, né? Tipo, se a gente sentar com a Nina, vocês não vão encontrar essas coisas nos livros, do que se passava na casa dela, na intimidade do lar, né? Momentos que ficaram registrados nos refolhos da alma dela e que ela pode contar com as cores da emoção dela para aqueles que tiverem um pouquinho de paciência de se sentar e ouvir. Então, o homem de bem, que é essa página que faz um link com aquilo que está na declaração, no depoimento de Joseph Bré, e que também está lá vinculado na tradição judaica, é todo um material que nós temos à nossa disposição. Isso é riqueza da alma. Isso é riqueza. E nós devemos trilhar a nossa vida de acordo com esse material. Porque o nosso vizinho talvez não tenha conhecimento dessas coisas, mas ele tem suas dificuldades. E ele toma as suas decisões, ele trata da esposa, ou a esposa trata do marido, ou orienta os filhos, os parentes, de acordo com o seu sistema de crenças e valores. Mas o que nós temos é algo muito superior. Não estou dizendo que nós somos melhores, não. Porque não há ninguém melhor do que ninguém. Tá? Só estou dizendo que à nossa disposição há um manancial de conhecimento que não são muitas pessoas, tá, que têm acesso, não.
Porque no cômputo das religiões do nosso país, os espíritas são 2%. Ainda é pregar no deserto ser espírita, tá? A gente costumava falar isso, né, Leandro? No início das palestras, ser espírita, fazer palestra espírita é pregar no deserto, né? Mas hoje em dia ainda é. Hoje nós temos a beleza de ter a internet. Nós temos essa ferramenta. O espiritismo corre o mundo. A gente faz uma palestra numa casa, daqui a pouco tem comentário do Canadá, da China, da Indonésia, da Austrália. Não é? Por quê? Esse conhecimento hoje corre o mundo. Mas se nós não aproveitarmos esse conhecimento hoje, o que vai acontecer? Aquilo que muito será pedido, a quem muito foi dado. Pode ser que na próxima existência nós não tenhamos todos esses recursos. E se já está difícil nós trabalharmos com todo esse material, imagina se nós não tivermos o merecimento de renascermos novamente no Brasil. Se nós renascermos em um país em que não acredita em nada dessas coisas. Se nós renascermos no seio de uma família muçulmana. Se com o espiritismo já está difícil, como é que vai ser? Muita gente está se debatendo das suas dificuldades. O espírita também tem as suas. Mas tem espírita que acha, não, eu sou espírita, eu não posso passar dificuldade, minha conta tem que estar sempre no azul, eu não posso ter problema. Teve um companheiro uma vez, isso há muitos anos, tem uns 30 anos. Ele foi fazer a palestra lá no Centro de Estudos Espíritas Ludovico. Quando chegou no Ludovico, terminou a palestra, quando desceu a escada, tinham roubado o carro dele. Aí ele começou. Pode, estou trabalhando aqui, como é que os espíritos permitem roubar meu carro? Aí eu pergunto a vocês, espírito é flanelinha? Para tomar conta do nosso carro? Nem flanelinha toma conta, não se responsabiliza. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa que acontece com qualquer pessoa. Nós só temos ferramentas para lidarmos com isso de uma forma melhor. Né? Deixa eu ver se nós temos quantos minutos? Já está acabando, né? Está acabando? É. Não, quantos minutos? Não, vai encerrando, né? Vou encerrando. Vai encerrando. Gostou? Delicadíssimo. Intimidade. Tem que falar assim mesmo, não? Então eu vou encerrar com uma história bacana do livro Contos desta e de outra vida do nosso querido irmão X, que a respeito de tudo isso que nós falamos, do aproveitamento do tempo, né? Tem gente que sofre pelas dificuldades, não das suas próprias, mas que se debate em dores atrozes pelo que os outros fizeram e alimentam sentimentos de vingança que vão gerar um atraso enorme em suas vidas. O irmão X conta-nos uma história muito interessante. Conta ele que 11 anos após a crucificação de Jesus, Tiago, o maior, foi arrebatado da intimidade do seu lar de forma muito violenta pelos policiais do Sinédrio. A guarda do Sinédrio o arrasta, o algema e o leva para um pátio no sol escaldante em frente ao templo, na mesma praça em que Estevão foi apedrejado. Ele é acusado de malfeitor, de ladrão, de embusteiro. A multidão reunida cospem na sua face, rasgam as suas roupas, amarram-no a um poste e as pessoas do povo sacam da espada e atravessam o corpo de Tiago, que cai ensanguentado e depois de cair morto ainda é apedrejado pelos transeuntes. Pedro assiste tudo estarrecido. Seu amigo, justo, digno, uma criatura fiel aos ensinamentos de Jesus e de Deus, se encontra ali. Seus despojos, apedrejados depois de ter sido trespassado
por várias espadas. Pedro chora copiosamente, retorna ao seu humilde lar e chora, chora, chora. Vai até a janela da sua casinha simples, olha para o firmamento, já está escurecendo. Ele diz: Senhor, quanta covardia! Ah, Senhor, se o Senhor soubesse do que aconteceu, o que o Senhor diria? Nesse momento, Jesus aparece diante dele. Pedro cai de joelhos aos pés de Jesus. Jesus mergulha a sua mão nos cabelos de Pedro. E ele diz: Senhor, o Senhor viu o que aconteceu. Ah, Senhor, nosso nome é jogado na lama. Nós não temos direito a nada, somos espezinhados, perseguidos, atormentados. Jesus, muito tranquilo, e disse: Simão, eu não lhe disse que aquele que quiser vir após mim, que tome a sua cruz? Senhor, não renego o madeiro, Senhor, mas Jorebe, Senhor, covarde, vil, ganhou dinheiro para entregar Tiago, que não fez nada de mal. Esqueça Jorebe, Simão, porque Jorebe viverá. Ah, Senhor, e Amenabe, que tramou um plano obscuro para que ele fosse preso e maltratado e chegasse até a morte. Esqueçamos Amenabe, Pedro. Não amaldiçoes ninguém. Que pena ele terá, Senhor, que pena terrível Amenabe terá. Pedro, esqueçamos Amenabe, porque Amenabe também vai viver. Ah, Senhor, Amós que enriqueceu entregando um precioso companheiro de tantos anos. Ah, Pedro, esqueça todo e qualquer sentimento de vingança, porque Amós também viverá. Ah, Joaquim Beimade, Senhor, covarde, vil, arquitetou tudo aquilo. Que pena terrível terá este homem, que punição terá ele. Esqueçamos Joaquim, porque Joaquim também viverá. Herodes, ah, Senhor, Herodes, rei mau, vil, que ordenou a morte do nosso querido Tiago. Que punição terrível terá ele. Pedro, esqueça Herodes, porque em verdade vos digo que ele também viverá. Pedro, Senhor, viver é pouco. Viver é muito pouco, ora viver. Ah, meu Deus. Jesus, muito tranquilo, diz: Pedro, é da lei que aquele que ferir pela espada perecerá. E eu vos digo que a vida que é dada a essas criaturas fará com que sejam visitados pelo remorso. E o remorso possui suficiente fel para amargar toda uma existência. O remorso possui suficiente fel para amargar toda uma existência. Eles viverão. E nós também viveremos. E teremos de sorver, gota a gota, o cálice de fel que nós enchermos, caso tenhamos feito algum mal a alguém. Deixamos para as reflexões de todos vocês esta mensagem do irmão X, alertando para que nós aproveitemos o nosso tempo, a fim de que quando chegar o nosso dia, quando forem buscar em nossas casas a caderneta para anotarem na lápide que será lavrada com os nossos anos e com os nossos dias, possa-se dizer: esses são os dias e os anos de nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.